Boa noite, meus amigos, minhas amigas, companheiros, companheiras, camaradas, o público do Jornal Poder Popular e as pessoas que estão chegando agora. Hoje nós vamos fazer um Poder Popular especial com o tema o capitalismo completo e periférico no Brasil. Essa live ela é movida pelo fato que hoje o debate sobre a natureza do capitalismo no Brasil e a função do Brasil dentro da visão internacional do trabalho o debate vem sendo feito de maneira mais intensa devido a vários fenômenos que têm acontecido. A desindustrialização do país, que é cada vez mais clara, a reprimarização da nossa produção e da nossa exportação, entre outros fenômenos, tais como a dependência tecnológica que se amplia e outros fenômenos dessa natureza. E hoje, para fazer esse debate, para fazer essa reflexão junto com os nossos espectadores, nós trouxemos a camarada Sofia Mazan, que é professora da UESB, Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, e o camarada Antônio Carlos Mazeu, que atualmente trabalha na pós-graduação da USP, na área de História Econômica, e também na PUC de São Paulo. Sofia tem uma abordagem mais no sentido econômico, da teoria econômica, e o Mazeu mais no sentido da história econômica e da ciência política. Antes de passar a palavra para eles, eu vou colocar um pouco do pensamento dos dois, em dois vídeos rápidos, para que a gente comece a se aproximar do diálogo com eles. Primeiro, Mazeu. Uma coisa, que não fossem produtos agrários, né? Então, uma das coisas importantes é que a América, no seu contexto, né, inicialmente, ela vai soldando uma forma econômica agrária, né? Tipo assim, entre aspas, uma vocação agrária, como se fosse possível uma vocação histórica. Mas vamos dizer, é uma construção onde a economia da América Latina é uma economia agrária, subordinada a donos de terra, subordinadas a uma metrópole, baseadas no trabalho escravo ou no trabalho forçado, dependendo da região onde nós estamos falando. Mas vamos falar aqui trabalho escravo / forçado, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Que lutam para que essa sociedade que produz uma riqueza tão abundante possa ser uma sociedade justa e igualitária. Mas nós entendemos que este grito dos excluídos deve significar apenas um primeiro passo na construção do poder popular, que este sim é a construção da superação da sociedade capitalista, porque enquanto essa sociedade existir, nós teremos periodicamente crises e governos que vêm assim, em cima da classe trabalhadora, retirar os nossos direitos, retirar as nossas condições de existência, e isso nós não vamos permitir. Bem, agora vamos passar para o nosso tema, e eu vou começar chamando a camarada Sofia para ela colocar a questão, colocar como ela vê o debate atual e a realidade atual no contexto desse debate. Sofia, contigo. Bom, boa noite a todas e todos, boa noite, Golbery, boa noite, Mazeu. A ideia de fazer essa live hoje surgiu por uma série de questionamentos que vem se apresentando por parte da militância de esquerda, né, com relação, por um lado, à formulação que o PCB tem, né, de que o capitalismo é completo, e, ao mesmo tempo, todo o debate que gira em torno do processo de desindustrialização e reinserção em outros moldes, né, da economia brasileira na divisão internacional do trabalho. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a atenção para a formulação do PCB, né, e o que a gente entende, né, pelo e chamar também a atenção para o fato de que nós precisamos ter alguns
alguns entendimentos teóricos, né, do que significa o capitalismo, para a gente não cair em armadilhas que se apresentam aí no debate político mais rasteiro. Bom, essa formulação do capitalismo completo, ela foi acabada, enfim, ela foi terminada, né, em outubro de 2009, no 14º Congresso do PCB, que foi um debate muito rico, né, feito com toda a militância e de muito estudo sobre a realidade brasileira, né, sobre como se configura hoje o capitalismo brasileiro. Por quê? É a partir desse estudo da realidade que nós podemos traçar uma estratégia para o nosso partido e da estratégia retirar as mediações táticas necessárias para a ação política. Bom, qual é a primeira questão que a gente tem que levantar com relação a essa temática? A primeira questão é que, no senso comum, existe uma confusão entre modo de produção capitalista, né, e provimento capitalista, com uma visão formal, né, de que os países todos que se tornam capitalistas, eles passam mais ou menos pelas mesmas etapas de desenvolvimento. Então, é como se, bom, o capitalismo ele começa na Inglaterra, a Revolução Industrial ela se dá na Inglaterra, num capitalismo concorrencial, depois esse capitalismo concorrencial, através da própria dinâmica do capital, vai promovendo a centralização e concentração do capital, vai se espraiando para outras áreas, né, das atividades humanas, e assim vai acontecendo nos diversos países do mundo, né, ao longo dos séculos, né, em que isso foi ocorrendo, e que, portanto, chegou aqui no Brasil de forma bastante tardia, mais do que tardia, né, bastante atrasada, e aí essa visão formal, né, ou positivista do desenvolvimento, pensa que o nosso capitalismo aqui se desenvolveria da mesma forma que se desenvolveram em outros países. Portanto, se nós ainda somos um país subdesenvolvido ou atrasado, nós teríamos que promover, ter medidas, né, que promovessem esse desenvolvimento do capitalismo. E isso tudo vem de uma leitura, a meu ver, equivocada de uma passagem, né, do Marx, né, que está no prefácio da Crítica da Economia Política, né, em que ele diz, né, que a totalidade das relações de produção forma a estrutura econômica da sociedade, a base sobre a qual se levanta uma superestrutura jurídico-político e correspondem às formas sociais determinadas de consciência. O modo de produção da vida condiciona o processo geral social, político e espiritual. E aí ele vai dizer mais para frente, né, que chega um momento, né, em que as forças produtivas materiais entram em contradição com as relações sociais de produção, e aí sobrevém uma época de revolução. Qual é o entendimento equivocado que se tem, né, dessa passagem do Marx, e que daí derivou, por exemplo, o economicismo da Segunda Internacional, inclusive a visão, né, estática do desenvolvimentismo e do nacional-desenvolvimentismo que vem do período stalinista? O que está equivocado nisso? É considerar que só é possível um processo revolucionário depois que as forças produtivas materiais estejam plenamente desenvolvidas, né? Isso, o que está equivocada nessa leitura economicista? É que eles não compreendem que capitalismo é, sim, desenvolvimento das forças produtivas materiais, portanto, a gente pode traduzir isso como desenvolvimento tecnológico, mas ele é fundamentalmente relação social de produção. Portanto, quando Marx está escrevendo essa passagem, ele está falando de uma maneira muito abstrata, ele não está analisando uma situação concreta. E quando a gente analisa concretamente a realidade onde nós estamos atuando, o que nós temos que ver
não é o quanto desenvolveu tecnicamente, quanta indústria tem, se já tem todas as indústrias ou não tem indústria, se falta indústria ou se não falta. Nós temos que observar como que a vida social no nosso país, ela ocorre. E aí, quando nós vamos observar, nós vamos perceber que a relação social capitalista, ela está plenamente incorporada na sociedade brasileira. Inclusive, podemos estender esta análise para regiões que são absolutamente desindustrializadas. Ou seja, não dá para fazer uma associação imediata entre desenvolvimento capitalista e industrialização. Desenvolvimento capitalista é a medida em que o capital vai submetendo a existência humana à reprodução social do capital. E isso nós temos, por exemplo, até nas regiões mais tecnicamente atrasadas. Até o pequeno produtor rural, individual, familiar, ele está subsumido ao processo da relação social capitalista. Então, é nesse sentido que nós temos que avançar na formulação e na compreensão do que é o capitalismo completo. Na formulação que o PCB faz do 14º Congresso, ele já indica estas questões na medida em que coloca lá: nós já temos internalizados no país todo um processo de industrialização, nós temos internalizado no país o assalariamento como a principal forma de existência, né, da classe dominada, da classe trabalhadora em geral. Nós temos a formação do capital financeiro e de um sistema financeiro altamente desenvolvido. Portanto, não há etapas inconclusas que o movimento da luta política dos trabalhadores deveriam promover em conjunto com uma pseudo-burguesia ou com uma burguesia que sequer tem esse interesse, antes, né, antes de se promover um processo revolucionário. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente tem que começar o debate para compreender o que é esse capitalismo completo no Brasil. Capitalismo completo não significa que o capitalismo é industrialmente dominante, muito menos que ele que detenha, né, a tecnologia de ponta no processo industrial, né, ou mesmo que tenha todos os setores industriais instalados dentro de um determinado país. Não tem nada a ver com isso. Essa é uma visão positivista do desenvolvimentismo mais chulo que nós podemos ter. Capitalismo completo significa nós temos que investigar a relação social de produção, ela está subsumida ao capital, né? A população, os trabalhadores, a sua existência depende, né, de vender ou a sua força de trabalho ou alguma coisa que ele produza para o capital. E isso vai entrar no circuito de valorização do valor? Estas são as questões que nós temos que colocar. E, diante dessas questões, com a pesquisa que nós podemos fazer dos diversos setores de atividade e das diversas formas de inserção da população brasileira, né, no modo de existência, né, que nós temos hoje, nós vamos perceber que todas essas formas estão subsumidas ao capital. Desde um motoboy que trabalha como autônomo, né, entre aspas, mas que trabalha para um aplicativo de entrega, quer dizer, ele está, sim, sendo explorado, né, o seu trabalho está sendo explorado pelo capital, até um assentado, né, do MST que produz arroz orgânico e que depende dos processos de distribuição do capital comercial desse arroz orgânico. Você fala, bom, mas o assentado do MST, que está na agricultura familiar, ele não tem patrão, ele não tem um burguês que está ali controlando o horário de trabalho dele ou não, é ele e a família dele. No entanto, ele e a família dele, que estão com seus próprios trabalhos, né, produzindo valor,
estão transferindo a mais-valia ali produzida para os setores que são dominantes no processo de circulação dessa mercadoria. Então, quando a gente observa a totalidade, né, da realidade da vida no nosso país, nós percebemos que a relação social dominada pelo capital, ela é predominante. Talvez com exceção de uma população minúscula de indígenas ainda absolutamente isolados, né, o resto da população toda está subsumida ao capital. E mais ainda, com a crise política que nós estamos vivendo hoje, o que nós estamos passando é por um aprofundamento das formas capitalistas, né, de exploração para qualquer outro setor que ainda estivesse por fora dessa relação predominante, que é essa relação capitalista. Então, acho que para iniciar a conversa, vamos começar assim, depois a gente continua. Mazeu, você agora, coloca a sua perspectiva. Óbvio, isso é minha falha normal. Quanto tempo eu tenho? 20 minutos? Para 10? Mas eu queria começar dizendo o seguinte, a Sofia coloca a questão corretamente. Quer dizer, primeiro o seguinte, o modo de produção capitalista ele não se coloca igual em cada lugar que ele se objetiva. Ele se objetiva de formas diferentes em cada lugar. Quer dizer, essa percepção que o Marx mesmo, no Capital, eu não vou lembrar qual é o prefácio de qual edição do primeiro volume, mas ele fala o seguinte, olha, eu estou estudando a Inglaterra, mas a Inglaterra nada mais é do que o espelho de outros países que vão se colocar no devir como países capitalistas. Ele coloca como espelho, ele não coloca como modelo. Ele vai dizer, olha, a Inglaterra tem o seu processo próprio e os outros países também terão seus processos próprios. O Lenin, numa grande preocupação em entender a particularidade histórica do capitalismo russo, ele primeiro vai escrever um livro sobre o desenvolvimento do capitalismo na Rússia, ainda jovem, ainda quando ele estava preso lá na Sibéria, tal, a irmã levava os dados para ele estudava, tal. E a partir dali ele faz alguns estudos sobre o desenvolvimento capitalista no campo. Primeiro ele faz nos Estados Unidos, faz também um estudo paralelo da Rússia, e quando ele escreve um texto sobre o programa agrário da social-democracia russa na Revolução de 1905, já fazendo o balanço da derrota de 1905, ele vai chamar a atenção nesse livro, que chama o problema agrário, a questão agrária da social-democracia russa na Revolução de 1905, é um texto clássico, que eu acho que daqui a pouco nós vamos ter em português. Ele saiu uma edição das Ciências Humanas nos anos 80, mas esgotada, e é provável que a gente consiga fazer uma edição nova desse texto que é fundamental. E ali ele vai mostrar o seguinte, fala, olha, eu estou estudando aqui a Rússia, e para poder estudar a Rússia, eu fui estudar como é que o capitalismo se objetivou, ele usa esse termo, como é que o capitalismo se objetiva nos diversos lugares. Então ele vai fazer o seguinte, olha, tem duas revoluções burguesas iniciais, uma revolução burguesa no século XVII na Inglaterra, que é a Revolução de 1640 de Cromwell, a Gloriosa, e ali ele vai dizer, o processo inicial de acumulação de capital se dá pelo campo, articulada com o desenvolvimento de artesanias em algumas cidades, tal, e também com já acumulação de capital também em cidades como York, que é o que vai acontecer. Ele vai dizer, lá você tem, de fato, um confronto entre a forma arcaica do processo de transição do capitalismo, do feudalismo para o capitalismo, onde ainda você tem um núcleo aristocrático que detém o poder, a burguesia que estava associada rompe, vai para uma revolução e derrota a estrutura absolutista
Cromwell decapita o Carlos I e instaura um governo burguês. Ele vai dizer, pois isso é um modelo inglês. Há um modelo francês, onde você tem uma radicalidade política, onde você, primeiro, aquilo que o Golbery chamava atenção, o desenvolvimento do capitalismo na França não era igual ao processo acelerado que estava ocorrendo na Inglaterra, pensando que a Revolução Francesa se dá no século XVIII. Né? E ali, quer dizer, a Inglaterra já está muito mais avançada no século XVIII, porque já tinha feito a lição de casa no século XVII. A França tem um projeto político mais acabado, no plano da ação política. No entanto, economicamente, a França está convivendo com formas arcaicas. Aliás, eu diria que a França, até hoje, não conseguiu desmobilizar o campesinato. O campesinato sempre foi um problema, né, no desenvolvimento do capitalismo francês. Mas a França faz uma revolução radical, elimina aquela aristocracia parasitária que entravava o desenvolvimento de força produtiva, comia capital, né? E ali é uma revolução mais radical, enquanto que na Inglaterra se decapitou o Carlos I, na França se decapitou a família real inteira. Né? Foi no atacado o processo revolucionário. Aí o Lênin vai dizer, bom, tem um terceiro caminho, que não é o clássico, mas é o caminho que ele vai chamar de via americana. A via americana ela é mais interessante para o Lênin, primeiro porque é uma forma não clássica, né, para pensar que as formas clássicas, Inglaterra e França, e a via americana é uma forma não clássica. Por quê? Primeiro porque você tinha ali uma colônia inglesa, onde prospera uma burguesia do norte da colônia, no norte das colônias inglesas na América do Norte, e ali você tem o surgimento de uma quase concorrência da produção de mercadorias com a metrópole. Isso leva a um processo de radicalização, uma ruptura, porque você tem uma burguesia que já cria um projeto projeto autônomo, e que se contrapõe ao projeto da metrópole inglesa. Ali você tem uma revolução nacional, democrática e anticolonial, uma coisa fundamental. Quer dizer, veja que, nesses três exemplos, nós temos já formas diferentes de objetivação do capitalismo. Nos Estados Unidos, você tem uma revolução, num primeiro momento, muito radical, com participação de grupos armados populares, tal, mas tomado o poder, feito a revolução e feito a independência dos Estados Unidos, rapidamente se desmobiliza os exércitos populares e ali não se deu chance para que surgisse o núcleo jacobinista. Né? Rapidamente se coloca um processo de ação conservadora, quer dizer, a tradição dos colégios eleitorais vem exatamente desse processo de extirpar a presença popular e criar os colégios eleitorais para evitar o populacho fazer política nos Estados Unidos. Eles mesmos dizem isso. Há um outro caminho que o Lênin está estudando, que é o caminho prussiano, vai dizer o caminho alemão. A via alemã é uma via de capitalismo mais tardio do que o inglês, do que o francês e do que o estadunidense, e é uma via onde também o processo de acumulação de capital se dá pelo campo, através de um processo que o Gramsci define de maneira brilhante, onde a antiga nobreza Junker sofre um transformismo, se transforma em burguesia, no entanto, uma burguesia com velhas estruturas do absolutismo. Aquilo que o Lukács vai dizer, que o novo vai pagar um pesado tributo ao velho na Alemanha, meio que na tradição do que o Engels e o Marx chamavam de miséria alemã. Quer dizer, tudo que tem de ruim no capitalismo é a Alemanha. A Alemanha é uma miséria. Até é interessante porque nesse processo de acumulação de capital na Alemanha, a Alemanha dá um passo atrás, quer dizer, em pleno século XVI, a Alemanha escraviza os seus camponeses, né? É o que o Engels vai chamar de segunda servidão, lá naquele estudo dele brilhante sobre as revoltas camponesas na Alemanha. Né? E aí, quer dizer, essa ideia da escravização do camponês, na perspectiva do escravismo moderno, do trabalho forçado. Né, para poder produzir mercadorias, principalmente mercadorias de alimento,
né, para vender na Europa setentrional e na Europa meridional, onde você tinha larga produção de artesania de tecidos. Ele vai dizer, bom, são esses caminhos do capitalismo. Quando você pensa no Brasil, e aí vindo para o raciocínio da Sofia, o Brasil também ele vai trabalhar com a ideia da particularidade. Você vai poder trabalhar o Brasil com a ideia da particularidade histórica. Aqui, o capitalismo ele não é tardio, ele é hiper tardio. Quer dizer, quando o Brasil é colonizado, o Brasil aparece como uma colônia complementar, subsumida às formas econômicas que também não são capitalistas, no século XVI, onde ocorre o que o Marx chama de largo processo de subsunção formal do trabalho ao capital. Traduzindo, dizer, as velhas formas de produção são transformadas rapidamente e nos seus conteúdos como por formas produtivas para o mercado de mercadoria. Então, elas são formalmente não capitalistas, elas formalmente não capitalistas, mas o fundamento, elas passam a ter um fundamento de ação para o mercado, portanto, elas ganham um elemento o aspecto de produção capitalista. Ora, o Brasil vai demorar para criar o seu processo de acumulação de capital. Ele tem um pouco de acumulação no período colonial, né? Ele consegue manter um pouco de riqueza aqui, tanto que o Brasil, quando a família real chega aqui, rapidamente ele se transforma numa economia mais poderosa do que da metrópole. Então você tem um processo de acumulação de capital. De que maneira? Primeiro, não se abole a escravidão. Né? Não se cria um proletariado moderno no Brasil ao longo do século XIX. O Brasil, o processo de acumulação de capital também é pelo campo, mas ele é todo feito por trabalho escravo, que é o primeiro, a cana-de-açúcar, em São Paulo, no século XVIII, e a cana-de-açúcar vai financiar o processo da produção de café no século XIX e o próprio processo de industrialização. Quer dizer, esse elemento ele é fundamental, porque aí dá a característica do Brasil. Enquanto você tem, na Alemanha, mesmo que seja o capitalismo tardio, o surgimento de uma burguesia com projeto nacional, no Brasil, você tem uma burguesia de viés colonial, que se desenvolve ainda como pertencendo a um grande império, ao grande império português, e que faz sua independência muito a contragosto. A independência do Brasil só acontece porque a burguesia portuguesa não conseguiu entender que, se ela se associasse ao Brasil, ela não seria tão miserável como ela se transformou. Tá? Você tem a miséria alemã, você tem a miséria portuguesa e a miséria brasileira. Né? Também tem isso. Quer dizer, a burguesia portuguesa, na Revolução Liberal do Porto, ela tenta recolonizar o Brasil, aí ela perde o Brasil. Primeiro você tem a independência com Dom Pedro, que tenta ainda havia um projeto de tentativa de, morre o Dom João VI, Dom Pedro assume o trono e o Brasil volta a ser Reino Unido junto a Portugal e Algarves, né? Só que não combinaram com os portugueses. Aí o irmão do Dom Pedro toma o poder lá, usurpa o trono, tem uma guerra civil, aí o Brasil fala, não dá. Aí se separa, dão aquele golpe da maioridade, transformando o Dom Pedro II em adulto com 16 anos, e aí o Brasil se separa de Portugal. Mas esse processo gera uma burguesia de veso escravista, de veso agrário e de veso subalterno. Então o Brasil se desenvolve naquilo que o Caio Prado chama o seguinte: o sentido da colonização brasileira vai ser um capitalismo sempre como um elemento de inserção subalterna e complementar no conceito das economias internacionais. Ora, isso no âmbito do imperialismo não muda. Quer dizer, você tem mudanças formais, mas você não tem mudança estrutural, primeiro da forma econômica. O Brasil sempre é um país inserido subalternamente no conceito nos concertos das economias internacionais. 2, a burguesia brasileira é uma burguesia autocrática, sem projeto nacional, mas com forte projeto econômico. E 3, a burguesia brasileira sempre, brasileira no sentido porque é do Brasil, porque nacional ela não é, mas essa burguesia do Brasil sempre procura estar junto com os processos de modernização para não perder o pé da história. E, nesse sentido, o Brasil deu alguns passos importantes, se industrializou, lembrando que ele se industrializa basicamente naquilo que o Marx chamava de departamento 2, ou seja, produção de bens de consumo.
Em alguns momentos, até para poder manter o Departamento 2, o Brasil criava infraestrutura, o tal do Departamento 1, que são os meios de produção, a produção de máquinas de fazer máquinas, vamos assim para o pessoal entender melhor, que é o que o Marx chama de Departamento 1. Mas, no fundamental, todo o processo de desenvolvimento brasileiro vai ser sempre um processo de desenvolvimento complementar e subalterno das grandes necessidades da divisão internacional do trabalho, era aquilo que a Sofia colocava. E, para finalizar... Oi, fala. Não, deixa eu só finalizar aqui. E, para finalizar, quer dizer, é necessário que você tenha um Estado extremamente autocrático, extremamente repressor, e assim que qualquer movimento democrático dos trabalhadores, das alternas apareça, imediatamente ele é golpeado para se manter um terceiro aspecto. Todo esse processo de inserção do capitalismo brasileiro no imperialismo, ele também tem como fundamento a superexploração do trabalho e o arrojo salarial. Fala, Sofia. Eu já terminei. Pode ir. Sim. Está sem microfone. Espera um pouco, Sofia. Eu quero fazer uma mediação aqui antes de você entrar novamente. Antes de eu passar para você, antes que eu, inclusive, de fazer um comentário, eu queria fazer aqui uma propaganda dos livros de vocês dois, ok? Primeiro, do Mazeu. O Mazeu tem um clássico do pensamento brasileiro, que é Estado e Burguesia no Brasil, um livro muito importante para entender esse processo que o Mazeu sempre reflete, conectando a história da economia à história da política. Um outro livro mais recente do Mazeu, que também é muito importante, trabalhando um outro tema, mais da história universal, que se chama Os Portões do Éden, que é sobre igualitarismo e democracia no Ocidente. Depois, quando ele tiver a oportunidade, ele pode fazer um comentário sobre esses livros. E Sofia, recentemente, lançou o livro Economia Política para Trabalhadores, um livro que está sendo muito, muito vendido, muito aceito, porque, de fato, consegue dialogar com a classe trabalhadora, mesmo falando sobre conceitos muito complexos da economia política em geral. Antes de passar para a Sofia, eu queria colocar para ela o seguinte. Quando você falou sobre a questão do caráter, sim, esse aí. Tenho ele aqui, ó. Você falou do caráter completo do capitalismo no Brasil. Eu queria lhe colocar o seguinte: para a gente determinar esse caráter completo do capitalismo no Brasil, é importante ou não que os setores principais da economia capitalista estejam postos no país? O setor de produção de bens correntes, o setor de produção de matéria-prima, de bens de capital, o setor bancário. Ou seja, nós podemos considerar um capitalismo completo sem esses setores estabelecidos, mesmo que esse capitalismo seja periférico? Essa é a minha questão para você. É isso aí. Sim, no meu entender, nós podemos sim. Porque, como eu falei, acho que no início da nossa conversa, eu parto, né, do que o Marx caracteriza como um modo de produção. Quer dizer, para o Marx, um modo de produção independe do tipo de atividade, digamos, mais tecnológica ou menos tecnológica que vai se desenvolver neste capitalismo. O modo de produção é a relação social que é estabelecida. Quer dizer, a burguesia, quando classe dominante, ela tomou para si os meios de produção, mas ela não tomou para si os meios de produção para produzir mais e melhores bens de consumo. Ela tomou para si os meios de produção para reproduzir o valor, reproduzir a riqueza na forma de valor. Essa é a diferença do entendimento marxista do entendimento social-democrata schumpeteriano ou keynesiano. É a diferença que está na base da teoria marxista, e o Marx reforça isso o tempo todo em diversas obras, entre produzir valor de uso e produzir valor de troca. Vejam, o que isso significa? Para o Marx, a economia capitalista, ela é o modo de produção capitalista, portanto,
a produção em si, ela é uma produção de mercadorias, que são, ao mesmo tempo, valores de uso e valores de troca. O Marx vai dizer, produzir valor de uso, a humanidade sempre produziu. Qualquer um de nós pode produzir valor de uso no sentido de que uma coisa seja útil. A humanidade, um índio que vive isolado na floresta amazônica produz valor de uso, porque ele produz o arco e flecha, porque ele produz a sua canoa, ele produz objetos úteis para a reprodução da vida dele. O que ele não produz é mercadoria. Mercadoria diferente. Mercadoria é quando o valor de uso só existe para carregar o valor de troca. É isso que o Marx vai demonstrar no Capital. Essa é a grande contribuição que ele nos dá, além, evidentemente, de mostrar como, através da produção da mercadoria, o capital, que é uma relação social, né, o valor se valoriza através da exploração da mais-valia, da força de trabalho. Então, vejam, nós podemos ter capitalismo, nós podemos ter um capitalismo concreto, completo, desde que esta sociedade exista em função da valorização do valor, seja ele na forma que for. Seja ele, por exemplo, a Arábia Saudita, né? Ontem eu estava vendo os PIBs dos países, né? A Arábia Saudita tem um PIB elevadíssimo, está lá entre os 20 países que mais produz no mundo, e a Arábia Saudita só produz petróleo, só. A Arábia Saudita não é nem industrializada, e é um país capitalista completo, apesar de ser politicamente uma aberração em termos das formas tradicionais de estrutura política do capitalismo contemporâneo. Outros países, diversos outros países, que são muito mais dedicados ao serviço, como, por exemplo, a Suíça. A Suíça tem indústria do quê? De chocolate e relógio. Isso, vamos dizer, então, a Suíça não é um capitalismo completo, ainda tem que fazer uma revolução burguesa na Suíça, tem que fazer um processo neodesenvolvimentismo suíço, porque a Suíça não tem todos os ramos industriais do capitalismo norte-americano, alemão ou chinês. Enfim, quando a gente tem que analisar um país capitalista, a gente tem que ver se este país, quer dizer, a sua existência, a existência da sua população, ela está em função da valorização do valor. Por que isso é uma grande confusão? E isso tem a ver, inclusive, com o que o Mazeu terminou, né? Estava falando sobre o processo de desenvolvimento brasileiro, e isso tem a ver com a desindustrialização do Brasil e todas essas questões que estão sendo colocadas atualmente. É porque aqui no Brasil, tanto no período, né, do nacional desenvolvimentismo quanto do democrático popular, e hoje, né, com o neodesenvolvimentismo, ou com o que se chama hoje aí pelos novos economistas de esquerda, que é a economia do projetamento, todas essas visões, elas estão carregadas da visão social-democrata liberal que entende capitalismo como desenvolvimento industrial e tecnológico. Faz uma associação imediata entre essas duas questões. E não vem a relação social de produção e muito menos as forças políticas que estão em jogo nesta sociedade. Por exemplo, eu não discuto que o planejamento estratégico que o governo chinês faz, que levou a todo o processo de desenvolvimento chinês, seja absolutamente louvável, ele é. Mas a China tem no poder um comitê central lá que impõe e que, de certa forma, politicamente consegue hegemonizar o processo interno nessa esfera de poder. Transportar isso para a realidade brasileira é muitíssimo complicado. Quando nós tivemos o processo de industrialização no Brasil, como já foi iniciado a fala do Mazeu, já terminou falando disso, nós tivemos, né, tradicionalmente, as análises, elas dão conta de que nós tivemos no Brasil o chamado tripé, né, sob os quais a industrialização se deu. O que é que significa isso? Por um lado, a chamada burguesia interna, ou burguesia brasileira, ela começa o processo de industrialização com os bens de consumo não duráveis e duráveis,
Quer dizer, sabão, tijolo, telha, azulejo, né? Esse tipo de coisa, esse tipo de bens que a burguesia interna, a burguesia brasileira começou a produzir. Com a necessidade das matérias-primas industrializadas, que demandavam uma quantidade de capital muito grande e um prazo muito longo de depreciação desse capital, quer dizer, demora muito tempo para esse capital retornar à sua forma valor tradicional, né? O processo todo do capital que é investido, o processo de produção que ocorre, até ele voltar a ser capital dinheiro de novo, ele demora muito, que é, por exemplo, a indústria siderúrgica, a indústria química, todas as chamadas indústrias de base ou indústria de bens de capital, elas têm um processo de maturação do capital muito longo. Então, a burguesia nacional, a burguesia brasileira, ela não teve interesse, né, em empreender esse tipo de atividade, porque acostumada, né, com a sua forma sociometabólica escravista, ela quer o imediato, ela quer o curtíssimo prazo. Então, esta parte, né, do processo de industrialização brasileiro, ele foi assumido pelo Estado, né, que concentrou blocos de capitais, inclusive com endividamento externo, né, para fazer esse tipo de investimento. E a partir da Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, com a própria necessidade imperialista, né, da transnacionalização, transnacionalização do capital imperialista, vieram também as empresas multinacionais, que ocupou justamente as fatias mais rentáveis do processo de industrialização. Junto com as empresas multinacionais, e as montadoras são simbólicas nesse sentido, né, as montadoras de automóvel, surgiram várias indústrias de capital nacional, privado, mas que são subsidiárias dessas indústrias multinacionais. Então, elas só surgiram por conta das indústrias multinacionais que demandavam peças, equipamentos, por exemplo, no caso dos automóveis, né, o para-brisa, a borracharia, esse tipo de coisa. Durante os 50 anos, né, em que isso decorreu, até se formaram indústrias de capital nacional com de um significativo tamanho, né, indústrias importantes. No entanto, a partir da ascensão da financeirização e do neoliberalismo, com a abertura econômica, da abertura comercial, a abertura da conta de capitais, a abertura financeira, que foi promovido nos anos 90, começamos a ter um processo de integração dessa burguesia brasileira a essa financeirização de forma bastante acentuada. E, vejam só, foi a própria burguesia brasileira que apoiou fortemente todos os governos que, com a sua estratégia macroeconômica, levaram à desindustrialização. Então, o processo de desindustrialização pelo qual nós estamos passando hoje, ele não é contraditório com os interesses da burguesia interna. É a própria burguesia interna que alavancou esse processo de desindustrialização. E se nós formos, e hoje mesmo eu fui pesquisar, nos órgãos de classe dessa burguesia interna, né, que supostamente deveria, segundo algumas correntes da esquerda, né, teria a possibilidade de se fazer uma aliança com essa burguesia interna para reindustrializar o Brasil, para desenvolver o Brasil. Então, vamos ver quais são os interesses reais dessa burguesia interna e o que é que eles estão propondo para o Brasil. Vocês podem ir à página da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, poderíamos dizer, é a vanguarda da burguesia, e eles têm lá, porque eles publicaram no dia 12 desse mês, uma proposta de crescimento econômico sustentável para o Brasil para os próximos anos. Vocês, olha, eu li hoje essa proposta,
E essa proposta eu posso resumi-la, porque eu não vou ler aqui, que são vários pontos, mas resumidamente é o seguinte: do ponto de vista do trabalho, é maior flexibilização do trabalho e que o Estado arque com o salário, parte do salário dos trabalhadores. Do ponto de vista tributário, é uma reforma tributária que desonere a indústria e parcele débitos tributários, o grande projeto da burguesia interna. Reduzir imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, etc. Aumentar o percentual de depreciação das empresas. A política fiscal é a reforma administrativa e corte drástico das despesas com pessoal do Estado. No ponto sobre financiamento, porque a indústria precisa de se para crescer. Prorrogar os programas que transferem recursos do Tesouro Nacional para a indústria, modernizar e facilitar os empréstimos do BNDES, né, e regulamentação de um Sistema Nacional de Garantia de Crédito. Quer dizer, elas pegam dinheiro emprestado, depois não pagam, aí tem que ter um sistema público para garantir o crédito. Aqui não está dizendo assim, olha, facilitar o acesso da indústria ao financiamento no setor bancário privado. Não, é financiamento público para as empresas. Com relação ao meio ambiente, flexibilizar as normas ambientais para facilitar que as empresas continuem. Com relação à infraestrutura, desregulamentar o comércio de gás natural e tirar o monopólio da Petrobras. Privatizar a Eletrobras, desregulamentar o setor elétrico. Comércio exterior, financiamento público para exportações, reduzir a burocracia, suspender a tarifa comum com o Mercosul. E assim vai. Quer dizer, o que a indústria, os industriais brasileiros que deveriam estar pensando em um projeto de desenvolvimento estão interessados? Em recursos públicos, das mais diversas formas, como sempre, e na flexibilização das relações de trabalho e de qualquer forma de regulação da sua atividade predatória e depredatória, tanto com relação ao meio ambiente, quanto de exploração dos recursos naturais e dos trabalhadores, retirar qualquer esfera de regulação pública destas áreas. Mas o mais perigoso de tudo, né, é o que passou no dia 11 agora de fevereiro, juntamente com a autonomia do Banco Central, que do ponto de vista prático não faz muita diferença, até porque o Banco Central já tinha, na prática, né, uma autonomia e uma associação com a banca financeira já de longa data, mas o que passou e a mídia não deu cobertura sobre isso foi um projeto de lei de flexibilização da conta cambial. Isso daí significa, na prática, a privatização das reservas cambiais do país. Essa é uma das questões fundamentais para qualquer pessoa que queira pensar um desenvolvimento, né, brasileiro e mesmo para além do capitalismo. Por quê? As reservas cambiais, o que são as reservas cambiais? Todo país tem importação, exportação, fluxo de dólar e que entra e sai. O Brasil, ao longo dos últimos 20 anos, conseguiu acumular mais de 350 bilhões de dólares. Quer dizer, esses dólares, eles são como uma riqueza do país, né, que pode ser utilizado para comprar coisas fora do país, evidentemente, porque aqui no Brasil a gente não precisa de dólar para comprar as coisas, a gente tem reais para fazer isso. Então, o que acontece? Essas reservas, elas são administradas, né? Elas ficam sob o poder do Banco Central. E existe um conjunto de regras, né, para todos nós podermos acessar essa reserva. Então, quando um empresário quer fazer uma importação, ele tem que comprar
dólares com reais, né, e pagar as importações que ele vai fazer. Os empresários que exportam, né, o dólar que ele recebe, ele não recebe, né, ele é trocado por reais e esse empresário vai receber em reais. Com essa PL, que foi aprovada já na Câmara e vai para o Senado, e que a tal da burguesia interna está muito afoita para que seja aprovada, vai permitir abrir contas no sistema bancário interno em dólar. O que é que isso significa? Para além de um início de uma dolarização da economia brasileira, que seria uma catástrofe, porque o país perde o controle sobre um dos principais instrumentos, que é a moeda, para além disso, isso significa a privatização das reservas cambiais, porque os exportadores poderão, ao exportarem, não terem mais a obrigatoriedade de trocar os dólares por reais e poderão especular no mercado interno com esses dólares. Então, o grande interesse, né, da burguesia interna brasileira já se consolidou há bastante tempo. Ele está absolutamente vinculado ao mercado financeiro, à financeirização da forma mais brutal que existe. Por isso que é importante a gente entender quais são os mecanismos, né, que estão por trás desse processo, e mais do que isso, nós temos que pensar em duas questões fundamentais. Primeiro, o que representa, de fato, um país ser capitalista, e isso eu já falei várias vezes aqui nessa live. Ser capitalista é a relação social de produção que está submetida à valorização do valor, portanto, à acumulação de capital, e isso independe da indústria, isso pode se dar no setor agrícola, na extração mineral, na extração vegetal, no setor de serviços, né? Existem vários países no mundo que são puramente vendedores de serviço, como turismo sexual, qualquer coisa do tipo, são capitalistas, são plenamente capitalistas. Então, não significa desenvolvimento capitalista, não tem nada a ver com desenvolvimento industrial. E, além do mais, nós temos que ver o outro aspecto da questão, que é o aspecto político, que é o seguinte: para aqueles que estão achando que podem fazer, nas suas ações políticas, um projeto para o Brasil que não seja um projeto revolucionário, ou seja, que estão pensando, né, que ainda existe uma etapa de desenvolvimento nacional que passa pela aliança com a burguesia interna, eu deixo a pergunta: vocês já combinaram com a burguesia interna? Ela quer isso? Eu acho que não, porque ela está dando todos os motivos, né? Ela está dando todas as pistas de que ela está muito bem assim, desindustrializando o país, transformando a sua atividade rentista predatória no seu principal objeto de ação, e não está nem um pouco interessada em nenhum projeto de desenvolvimento industrial. Eu termino dizendo o seguinte: é possível fazer um projeto de desenvolvimento industrial no Brasil? Eu tenho absoluta certeza que é. Primeiro, porque o Brasil ainda é a 12ª economia do mundo, quer dizer, caiu bastante, né? Porque há 3 anos atrás era a 8ª, hoje já é 12ª. Mesmo assim, isso significa que, em termos de riqueza, o nosso país está entre os 12 primeiros no mundo. Isso não é pouco, isso é muito. Então, nós somos um país que tem uma produção muito grande, com toda a precariedade que nós vemos aqui. Além disso, nós somos um país que tem uma abundância de recursos naturais e tem uma abundância populacional jovem com uma capacidade produtiva muito grande. Portanto, é sim possível fazer um projeto de desenvolvimento industrial, diversificado, né, nas mais diversas formas, inclusive um projeto de desenvolvimento que seja sustentável, um projeto de desenvolvimento que seja humano. Só não é possível fazer esse projeto de desenvolvimento
no capitalismo. É possível fazer esse projeto de desenvolvimento, mas ele só é possível no socialismo. Com a revolução, a gente pode fazer esse projeto de desenvolvimento. Sem a revolução, não há possibilidade de se fazer esse projeto, tendo em vista especialmente o dramático processo de luta de classes que nós estamos vivendo atualmente, em que a burguesia está nadando de braçada no fascismo instaurado e no golpismo dessa ralé, né, humana que tomou conta do governo brasileiro. Obrigado, camarada Sofia, pela sua explanação muito clara e muito importante. Antes de passar para o Mazeu, eu queria fazer a seguinte questão. Começa a surgir em alguns setores da esquerda, diante da desindustrialização, as ideias de disputar política econômica, disputar taxa de câmbio, disputar uma série de variáveis, nível de inflação, nível de desemprego, entrar nesse debate técnico sobre isso, esquecendo naturalmente que todas essas variáveis elas implicam em várias outras de desenvolvimento econômico, de relação na divisão internacional do trabalho, muitas outras decisões que não existe sujeito político burguês para tomá-las. Então, fica um debate no campo do adversário, fica um debate no campo da economia liberal, onde, de fato, quem é de esquerda não vai poder vencer, porque os pressupostos do debate estão minados. Então, eu queria, nesse contexto, que o Mazeu falasse sobre as teorias alternativas de explicação do que está acontecendo na economia brasileira, particularmente no que se refere à função do Brasil na divisão internacional do trabalho, como a teoria marxista da dependência, como a teoria de sistemas mundo, essas várias teorias que se apresentam na contemporaneidade e algumas que já são mais antigas para explicar esse fenômeno. Bom, eu não sei se eu só quero avisar que se eu cair, porque está muito instável a minha internet. É um processo rápido. Eu caio 10 segundos, 15 segundos e volto. Então, se eu cair, vocês esperem que eu vou voltar, I'll be back. Mas aí é o seguinte, me parece que o que é importante, vamos traduzir a fala da Sofia em política, né? O que a Sofia coloca é o seguinte, esse processo que o Brasil vive, ele não é do Brasil, ele é da América Latina, começar por aí. A América Latina, ela está sofrendo um impacto exatamente da reequação da economia internacional. Porque o que está havendo, na verdade, no capitalismo? Você tem uma crise. É uma crise, alguns chamam de estrutural, outros chamam de crise crônica, não é só uma crise cíclica no sentido clássico, mas é que no período contemporâneo, a crise cíclica ela é permanente, ela não dá mais para respirar. Você não pode fazer guerra, porque você tem o equilíbrio atômico, né? Você não vai poder fazer a guerra nos centros nervosos da produção, porque seria muito bom para o capitalismo, né? O capitalismo ama. Uma guerra, você destrói força produtiva, você mata a classe operária, mas você pega aquele capital que está girando, aquele capital, aquele capital excedente que é cada vez maior, que está gerando, você coloca ele para produzir, é uma beleza. Você não explode o processo produtivo. Só que você não faz a guerra mais, porque você tem o equilíbrio atômico, né, que é um impeditivo para você resolver, como se resolvia até a Segunda Guerra Mundial, as crises cíclicas do capital. Essa crise, que eu entendo como uma crise sistêmico-estrutural, né, porque é uma crise sistêmica, mas ela é sistêmico-estrutural, leva a um momento onde o capitalismo se torna mais feroz. Por que ele é mais feroz? Porque ele precisa ampliar, veja a contradição, ele precisa ampliar o seu processo produtivo, e para isso ele precisa ampliar o seu processo, a sua produção de dinheiro. O capital financeiro tem essa questão. E o que fazer com esse dinheiro? Esse dinheiro ele gira
o mundo para fazer o diabo, no sentido de como é que você tenta não deixá-lo parado, né, para pressionar o processo produtivo. Estou tentando aqui ser mais didático possível. Então, quer dizer, o capitalismo no mundo está em reequação. Se você pegar, por exemplo, a Europa, né, na Europa hoje você tem 2 países que mandam na economia europeia. De um lado a Alemanha, do outro lado a França. Né? São os países que subordinaram os países europeus, os outros países, aos seus interesses, exatamente para poder ampliar e respirar o processo de produção de mercadorias e para poder espalhar a superprodução de capital e de mercadorias. Mas também acaba chegando num momento onde não dá mais para expandir. E a mesma coisa na América Latina. Mas a América Latina tem uma diferença importante. Quer dizer que na Europa não aconteceu isso. Quer dizer, também houve desindustrialização na Europa. Você imaginar, a Hungria, no período socialista, ela era altamente industrializada. Né? Se você pegar a Polônia, no período socialista, ele tinha uma grande estrutura de produção de ferro e aço, por exemplo. Né? Enfim, vários países que se desindustrializaram e passam a ser produtor e consumidor de mercadorias da Alemanha, da França e um pouco da Itália, né? E produtores de commodities para aquecer a dinâmica do mercado. Isso é que levou a Inglaterra a falar para o mercado, para a economia europeia, tchau. Por quê? Porque a Inglaterra já está articulada com a economia dos Estados Unidos. Eu até diria que a Inglaterra hoje é um estado dos Estados Unidos. Né? Como dizia um professor meu, que até foi do PCB, o Raul Ximenes, ele dizia, a Inglaterra virou o Piauí da Europa. Isso ele está falando já em 1970. Inglaterra é o Piauí da Europa. E é verdade, porque a Inglaterra é uma economia hoje onde a burguesia inglesa é associada com a burguesia dos Estados Unidos. Então, virou um Estado ali com alguma autonomia, não é um protetorado dos Estados Unidos, mas fez muito bem de abandonar o euro, a economia do euro, porque a economia do euro subsume todos os países aos interesses do imperialismo alemão e do imperialismo francês. Quer dizer, isso significa, portanto, que esse processo de reequação, ele atinge o conjunto da economia mundial. Na América Latina, onde a economia é mais débil, a porrada é maior. Como diz a Sofia, a nossa sorte é que, na contradição de uma burguesia subalterna e na necessidade de desenvolver força produtiva, aqui da economia complementar, você criou uma certa infraestrutura e o país é muito grande. Então, você tem um processo produtivo que anda independentemente desses governos malucos, principalmente esse governo de destruição nacional. Porque esse governo, ele expressa, de um lado, Sofia tem razão, quer dizer, a reestruturação, a reinserção do Brasil no processo da reestruturação produtiva, mas, por outro lado, é feito de uma maneira atabalhoada, onde tem um núcleo suicida, que é o núcleo suicida, que não é só o desmonte da economia nacional. Vamos privatizar a Petrobras, privatizar a Eletrobras, privatizar o subsolo, enfim, né? Dolarizar a economia. Quer dizer, isso é um processo que já aconteceu na Argentina. Quer dizer, a Argentina, no seu processo de desindustrialização e de se transformar num produtor de commodities, ele acabou com uma moeda nacional. A moeda nacional argentina é o dólar. Quer dizer, o peso argentino, ele é para inglês ver. Ele é nem mais para inglês ver, ele é de Araque. Não tem força. Lá na Argentina, se quiser ter dinheiro, você tem que comprar dólar. E no Brasil, quer dizer, o dólar a 5,40 hoje é um perigo. É um perigo porque, obviamente, isso tem um objetivo. Vamos favorecer a produção de commodities. Qual a diferença? É que o Brasil é o maior produtor de commodities do mundo. O maior produtor de carne, o maior produtor de frango, o maior produtor de carne suína, o maior produtor de soja, o maior produtor, enfim, de grãos, de milho, né? Então, quer dizer, o que faz com que a economia ainda tenha força. E também nós temos uma grande produção de aço, uma grande produção, né, siderúrgica, isso o Brasil tem. Né? E também tem uma produção industrial que, mesmo forçando a desindustrialização, veja que a Ford está repensando se vai sair lá de São José dos Campos.
Claro, tem uma pressão dos trabalhadores, eu acho que é uma luta dos trabalhadores, mas também a inteligência da Ford. Pô, se o dinheiro aqui está desvalorizado, o salário vai ser mais baixo, então por que eu vou fazer um esforço para tirar a Ford de São José dos Campos, que produz ali caminhões, caminhonetes, né, para produção, inclusive para a produção do agronegócio? Estão repensando, né? O sindicato está renegociando, já não vão mais demitir pessoal, quer dizer, vamos ficar acompanhando. Há uma luta sindical, não quero minimizar a luta dos camaradas, dos companheiros ali, não é? Mas há também um momento de a reequação, ela cria crise. Mas eu entendo o seguinte, esse desmonte que está sendo colocado também ele atinge o Estado. Hoje eu estava, à tarde, eu tive a pachorra de ligar, eu nunca faço isso, ligar aquela Globo News. Aí tem uma moça que tem o nome de Rosa Flor, mas é o Flor do Lodo, né? A Rosa Flor, ela é a teórica da privatização. Então ela fez um discurso dizendo o seguinte, olha, o Brasil está em crise, mas é necessário entender que as reformas são fundamentais. Quais são as reformas fundamentais? A reforma administrativa. O que é a reforma administrativa? É o desmonte do Estado. É você transformar o funcionário público, você acabar com o funcionalismo público autônomo e independente, concursado, e transformar o funcionalismo público em apêndice dos políticos de Brasília e transformar o Brasil num país como era antes, onde o funcionário público ele é o cara que está lá no intimismo à sombra do poder. É uma formulação de um teórico professor da Unicamp, o Roberto Schwarz, né, que é uma beleza de formulação que tem a ver com a tradição escravista brasileira, onde ele tem um livro que ele fala o seguinte, o que era o homem livre no período da escravidão? Era um nada, porque quem produzia era o escravo. Quem ganhava era o dono do escravo. E o homem livre, o que ele era? Nem proprietário e nem proletário. Ele era um zero à esquerda. Mas esse cara vivia em função do intimismo à sombra do poder. Qual era o poder? O poder do latifundiário. Ora, isso no Brasil continua. E que se quer transformar isso continua no plano político, mas se quer transformar o Estado nisso. Então você privatiza o Estado, né, que vai ser controlado pelos interesses econômicos, e, obviamente, você destrói o pouco que nós temos de políticas sociais. É importante lembrar que o Estado na América Latina, ele sempre foi o Estado máximo da burguesia e mínimo para a população e para os trabalhadores. Alguém colocou isso enquanto a Sofia falava, né? E é correto. Quer dizer, porque o Estado faz, às vezes, de uma burguesia débil, né? É isso mesmo. E o Estado ele faz a função de uma burguesia débil e ele faz o papel do acumulador de capital e daquele que investe para os interesses da burguesia interna, vamos chamar assim, burguesia interna, burguesia brasileira. Isso a vida inteira foi assim no Brasil. Isso faz parte da tradição exatamente dessa forma com que a burguesia utiliza os recursos sociais para os seus interesses. Nesse momento, é fundamental se apropriar do fundo público. Tem razão a Sofia. Quer dizer, como é que você se apropria do fundo público? Não é só desses bilhões de dólares que nós temos, mas eu quero me apropriar também, né, de todo o dinheiro que é gerado pela sociedade brasileira. Ora, a loucura para meter a mão na aposentadoria tem a ver com isso. A ideia inicial do Guedes era pegar o dinheiro da aposentadoria e distribuir para os bancos e você fazer uma caderneta de poupança e quando você chegasse na idade de se aposentar, você estava endividado e morria de fome pelas ruas, como aconteceu com os gregos. Que, aliás, veja que interessante, o executor dos gregos na economia europeia hoje é o primeiro-ministro da Itália, né? Quer dizer, que é o Draghi, é um nome interessante, é o Dragões, né, o sobrenome dele. É o cara que é o homem do Banco Central Europeu. Então, quer dizer, esse é o momento onde, inclusive, nessa ofensiva neoliberal, essa ofensiva contra os trabalhadores, essa ofensiva para você ampliar, eu acho que hoje você tem uma superexploração do trabalho generalizada. Não dá para dizer que no terceiro mundo você tem uma exploração e no primeiro mundo você tem uma exploração atenuada. Isso até poderia ser quando você tinha uma forte social-democracia, uma presença forte dos trabalhadores e partidos comunistas fortes,
que, ou bem ou mal, mantinham grandes sindicatos, grandes estruturas de resistência, como na Itália, como na França, por exemplo. E o Labour Party, como você tinha na Inglaterra, que é um partido que foi tão forte que mesmo a Thatcher não conseguiu destruir a Seguridade Social e as políticas públicas importantes de saúde, por exemplo, como que tem a Inglaterra. Mas mesmo assim a ofensiva é brutal. E nessa ofensiva brutal é importante entender que também as formas de gestão do Estado vão se transformando cada vez mais em autocracia burguesa. Autocracia burguesa, que é uma coisa que nós estamos acostumados a viver desde 1500, a gente vive a autocracia dos latifundiários, depois a autocracia da burguesia rural e a autocracia da burguesia interna brasileira e latino-americana. Hoje você tem autocracia no conjunto. Acabamos de ver aquela história na Espanha, né? Aquele rapper catalão, que eu não vou lembrar o nome agora, mas é um rapper catalão, comunista, fez uma crítica ao rei. Você não pode criticar o rei. Criticou o rei, ele foi preso. Quer dizer, o que significa isso? Você tem uma ofensiva, inclusive num país de capitalismo débil, que é a Espanha, né? De associação subordinada ao conjunto da burguesia europeia. Espanha, Portugal, a Itália, que perdeu já sua autonomia industrial, que ganhou, eu diria assim, num largo período de processo de industrialização. Hoje está desindustrializado, tem um proletariado menor, tem um contingente enorme de desempregados, que é o que ocorre no mundo. Então, o Brasil também ele está dentro desse contexto. O que é fundamental nisso, né? Você tem uma ofensiva contra os trabalhadores e uma ofensiva dura. No Brasil, essa ofensiva passou pela destituição da Dilma no golpe do impeachment, a prisão do Lula, a eleição do tampão, que é o Temer, e a eleição fake do Bolsonaro, que era a expressão, vamos dizer, do núcleo de tropa de choque, eu diria, bonapartista, clássica do 18 Brumário, o núcleo lumpen, que ajuda a burguesia a tirar fora a social-democracia e que agora também está atrapalhando. Né? Porque esses caras atrapalham, eles não têm projeto político, eles são um núcleo truculento e neofascista. Mas não é que o neofascismo são só eles, o neofascismo é a nova ideologia do liberalismo. É isso que eu queria chegar a esse ponto. E estou de acordo que o único projeto possível no Brasil é um projeto socialista. Ontem, hoje de manhã, eu acabei de fazer uma apresentação para uma entrevista do Mujica, que vai sair na revista Margem Esquerda. E é interessante, porque o Mujica, que é um desses sociais-democratas que a la Lula, né, que fez um monte de associação e concessões ao capital financeiro e ali ao agronegócio, porque o Uruguai é o agronegócio, né, desde sempre, a indústria da carne, do trigo, da lã, da carne de carneiro, do leite, né, uma grande fazenda da burguesia agrária uruguaia. Mas é interessante que quando eles reagrupam os montoneiros e fazem um partido, um movimento de alguma coisa popular, MPP, um partido interessante, porque dizia o seguinte: nós aqui vamos lutar para a reconstrução da luta socialista, e a nossa meta é o socialismo. Então, para ele se candidatar à presidência, ele sai do partido que ele ajudou a fundar, que era o ex-partido recriado, os montoneiros com outra roupagem, mas sem perder o projeto socialista. E o nosso querido Mujica vai para uma perspectiva de dizer: não, eu estou aqui fazendo aquilo que eu posso fazer, dar um pouco vou legalizar maconha, né, dar um pouco de dinheiro para os caras, mas não muda a estrutura de subsunção à burguesia internacional e grande pobreza naquele país, assim como você tem no Brasil, né? Então, quer dizer, a possibilidade é a gente. É aí que está a diferença que o PCB vai fazer. Eu diria o PCB e aqueles que quiserem vir conosco, né? É necessário se criar um projeto político de desenvolvimento econômico na perspectiva social? Claro que é. Na perspectiva do socialismo? Claro que é. E eu quero dizer mais. O Brasil não é só a 12ª economia do mundo. O Brasil é um país de grandes cérebros. Porque, na contradição, nós criamos grandes universidades.
O Brasil tem um conjunto de universidades fundamental que cria cérebros, que cria pesquisa científica, que faz a diferença. Olha, o Brasil produz hoje, pouca gente sabe, no âmbito militar, ele tem uma produção de mísseis de longo alcance, né, que poucos países têm. É míssil continental. Né? Por exemplo, isso significa que o Brasil tem uma aviação bastante desenvolvida. Agora mesmo o Brasil desenvolveu um dos aviões de cargas mais importantes, que é o KC-390, a jato, que vai substituir os Hércules no transporte militar e no transporte de carga. Isso eu estou dando um exemplo das nossas... E a tragédia é que, com todo esse conjunto de conhecimento, né, de cérebros, de quadros intelectuais, quadros científicos, professores, estudantes, pós-graduação, a ideia hoje é o ataque é desmontar as estruturas de pós-graduação e as estruturas de pesquisa em ampla pandemia. Né? Então, quer dizer, o que está claro, o projeto é o povo que se dane, né, e cada vez mais aprofundar a exploração dos trabalhadores, a retirada do Estado, porque você vai desmontando o Estado, não é? E privatizando o Estado, e, portanto, você vai desmontando políticas sociais. E a alternativa primeiro, a gente fazer uma proposta para a sociedade econômica e política. O PCB, agora, no seu próximo congresso, ele tem que sair para a sociedade brasileira, não mais um congresso com teses importantes, onde a gente vai agora instruir o partido, equipar o partido para ter uma análise de realidade. Nós temos que ir além. Nós temos que sair desse congresso com um projeto econômico e político para o país. Eu acho que é o grande desafio, é o salto de qualidade que o PCB vai dar. Nós vamos sair daqui, nós temos um projeto, nós somos uma grande economia, e somos. Nós somos um grande país, nós temos recursos econômicos, como disse a Sofia, mas nós temos recursos humanos, que as universidades, na contradição, geraram, e que eles estão desesperados em destruir esses recursos humanos. Essa é a grande verdade. Né? A Universidade Brasileira é uma universidade que produz grandes quadros. Até o marxismo brasileiro hoje é um dos grandes marxismos do mundo. O Brasil é um dos países que tem um marxismo sofisticado. Se você pegar na América Latina, não existe país da América Latina, com exceção, diria, na Argentina e um pouco no México, mas a pujança da produção marxista brasileira é muito grande. Eu diria que no mundo poucos países têm a nossa capacidade, que é em função dessa luta que o povo brasileiro tem travado. Então, eu acho que, não sei se é para encerrar, né, o nosso papo, porque a gente deve ter ainda perguntas, mas eu acho que o caminho é o PCB se preparar para mostrar para apresentar para a sociedade um projeto econômico e político que possa entusiasmar e galvanizar as massas para a gente avançar na força política e destruir, antes de mais nada, a autocracia burguesa. Porque se a gente não desmonta a autocracia burguesa, a gente não avança. Obrigado, Mazeu. Vamos para o final agora. Nós vamos fazer uma rodada de fala final de 5 minutos para a gente fechar a live. Querendo já agradecer os nossos espectadores, as pessoas que participaram no chat, que fizeram perguntas, que fizeram comentários, os camaradas, os companheiros e companheiras. Se lembrem de se inscreverem no nosso canal e de acionar o sino aí para receberem as nossas lives. Eu queria fazer uma observação e passo a palavra à camarada Sofia. Esse tema é extremamente complexo, ele tanto demanda conhecimentos e conceitos da economia, da história econômica, da ciência política, tem sido bastante debatido novamente hoje em dia, é um tema que de período em período vai ganhando intensidade, e o partido e seus coletivos, seus aliados, têm
se debruçado sobre esse debate. Esse debate complexo, mas um debate fundamental para quem quer sustentar uma perspectiva socialista e uma perspectiva que organize as massas trabalhadoras de maneira independente, de maneira altiva. Quero passar agora a palavra para os 5 minutos finais de conclusão para a camarada Sofia e depois para o camarada Mazeu. Bom, foi muito bom estar aqui hoje. Nesses 5 minutos, eu quero dizer que quem estiver nos assistindo e que quiser se aprofundar, né, tanto da concepção, né, do próprio partido com relação ao capitalismo brasileiro, mas por si próprio, né, para ter as ferramentas para fazer essa análise de conjuntura a partir dos seus próprios conhecimentos, eu acho fundamental retornar às categorias que o Marx vai desenvolver, né, desde para a crítica da economia política e fundamentalmente no Capital, e não se deixar levar no campo da economia por 2 vieses, né, que são muito comuns, né? O primeiro é o viés, digamos, schumpeteriano, né, de Schumpeter, que coloca o capitalismo como um processo natural de destruição criadora e que essa é a função do capitalismo, né? O próprio Mesaros já, eu detesto essa palavra, mas ressignificou, né? Porque não é mais essa destruição criadora, é uma destruição destrutiva mesmo, que o capitalismo promove com o seu desenvolvimento. E, por outro lado, né, a importância que nós temos que dar é para não idealizar modelos, né, que entram muito nos debates políticos, sem observar qual é a aderência que esses modelos têm com a realidade concreta nossa. E quando Lenin e Karl Marx também faz a análise concreta da realidade concreta, isso não é só uma palavra bonita para a gente colocar na camiseta ou no Facebook, ou seja, em qualquer lugar. Isso é uma prática que a gente tem que ter. Então, quando a gente pensa em modelos, nós temos que ver qual é a aderência que esses modelos têm com essa realidade. Por exemplo, tem um debate ótimo que está se dando em vários mecanismos da internet sobre o processo de desenvolvimento da China, do Vietnã, do Laos. Eu acho ótimo que a nossa militância, que todos os nossos camaradas se apropriem desse debate, mas não copie e cole, né, como dizia o Mariátegui, né, não faça computador, né, mas ele já dizia isso, né, que o marxismo está cortando, né? Eu acho que Sofia acabou caindo. Sofia caiu. Passar para o Mazeu, depois ela volta. Tá. Eu queria pegar o gancho dessa fala. Quer dizer, eu, a Sofia e o Milton e outros camaradas tivemos em Cuba num momento crucial. Isso faz uns 4 anos, eu acho. Vocês me corrijam se eu estou errando o tempo. Faz uns 4 anos tivemos em Cuba. Fomos convidados para fazer um debate, para discutir economia lá. Uns 4 anos, né, Sofia? Que nós estivemos lá. E o interessante é que eles estavam fervendo na discussão do que fazer no âmbito econômico, né? E eles estavam se matando ali, fazendo um debate amplo na sociedade. Tanto que a gente saía das reuniões, as reuniões começavam às 9 e acabavam às 3 da tarde. E a gente saía das reuniões
extremamente estimulada e morrendo de rir, né? Esta ditadura cubana. O pessoal falava o que queria, quebrava o pau. Tinha cara que era a favor, o cara que era contra, o outro era muito pelo contrário, sem nenhum tipo de intervenção do Estado, não é? A não ser o Estado promovendo esse amplo debate na sociedade. Foi uma coisa que me entusiasmou muito. Eu acho que nós todos, né? A gente saía das reuniões, tinha até uma pós-moderna que acabou ficando nossa amiga lá, uma professora pós-moderna que a gente ficava tirando sarro dela. O que significa o seguinte: os cubanos têm muito claro que você as experiências socialistas, como as experiências capitalistas, são particulares. Elas são resultados das suas formas históricas, inclusive dos seus capitalismos. Se você pegar a experiência soviética ela é riquíssima. Aqui também se costuma falar, né, tudo é muito ruim na União Soviética. Não, a União Soviética é uma experiência riquíssima. Né? Se ela não valesse nada, ela produziu, além do Lenin, do Bukharin, ela produziu o Vygotsky, ela produziu o Luria, produziu o Leontiev, produziu uma arte fabulosa, produziu um Gorky, produziu um ou seja, quer dizer, produziu um conjunto de arte, de ciência, produziu uma grande corrida científica, produziu uma grande experiência espacial, você produziu coisa pra caramba. E produziu uma revolução que nos mostrou o que devemos fazer e o que não devemos fazer. E, obviamente, todo mundo olha para aquilo e sabe que o que se faz e o que não se faz. Né? Onde eles erraram e onde eles acertaram. Acertaram muito, erraram também muito. Ninguém nasce perfeito e ninguém deixa de errar. Mas eu acho que a China, por exemplo, ela tem um caminho complexo, de grande contradição, não dá para dizer que lá é tudo harmonioso, tem uma puta luta de classe lá dentro, no próprio Partido Comunista. Eu acredito que tenham comunistas ali tão bons, puros e duros como nós, né? E tem caras que são corrompidos também. Né? Enfim, é uma luta de classe inconclusa. A China é um processo de transição para o socialismo inconcluso, sabe lá o que vai dar. Eu espero muito, né? Aposto muito que os comunistas da China ganhem essa luta política. O Vietnã é uma coisa, e Cuba, né? que é o nosso espelho, e o espelho que eu diria o seguinte, mais que um espelho, Cuba é a dignidade da América Latina no mundo, é a grande materialidade de como um povo digno consegue sustentar uma luta duríssima contra o imperialismo e com muita criatividade. Eles estão implantando lá cooperativas, eles não querem falar que é autogestão, porque cada vez que a gente falava é autogestão, tem alguma coisa a ver com a experiência de Iugoslávia, eles desconversavam e não queriam fazer essa conexão, porque eles querem falar que é a via cubana e eles têm razão. E com isso, eles estão dinamizando ali a economia deles dentro dos limites possíveis. Isso, eu estou falando isso, viu, Sofia, que quando você caiu, eu falei, eu quero continuar do que a Sofia estava falando. Exatamente que a nossa luta é para criar o caminho brasileiro para o socialismo. Isso é uma coisa importante. Não é? Agora, esse caminho brasileiro para o socialismo, ele tem alguns fundamentos. Obviamente, são fundamentos revolucionários, de experiências revolucionárias. Uma das coisas que nós vamos ter que fazer, e é fundamental, é a gente se preparar para um grande embate. Esse embate, eu diria que ele tem um grande momento. Eu não sei se ele é separado ou se ele é junto, né? Mas o primeiro momento desse nosso processo é o avanço da democracia substantiva, portanto, da democracia popular e socialista, para que a gente possa avançar e quebrar as pernas da autocracia burguesa. Acho que esse é o grande momento da nossa luta política, que junto vai ser a luta pelo socialismo. Não é que a gente vai fazer uma luta pela democracia avançada, democracia socialista, e a luta... Não, é tudo junto. Mas eu diria que o grande desafio nesse momento é quebrar as pernas da autocracia burguesa. Isso vai demandar um forte e poderoso movimento popular. Isso vai demandar um debate com a sociedade de um projeto político-econômico alternativo, aquilo que nós estamos falando o tempo todo nesse debate. Quer dizer, nós temos condição de fazer um projeto econômico de grande desenvolvimento na perspectiva das massas populares? Claro que nós temos. Não só
as condições objetivas como as condições subjetivas. O problema é como é que a gente se articula para se transformar em alternativa da sociedade. Então, eu acho que um debate como esse, camaradas que nos assistem, camarada Sofia, camarada Golbery, eu acho que é um debate, nós temos que fazer mais debates como esse no nosso partido. Né? No nosso partido e para os nossos amigos, aqueles que quiserem acompanhar esses nossos debates, acompanhar essas nossas ideias, porque eu acho que nós vamos crescer de duas maneiras. Primeiro, atuando na sociedade. Isso é muito importante. Atuando, ganhando posições políticas, ganhando influência no movimento dos trabalhadores, no movimento popular, não é? Fazendo a luta contra o massacre da população negra e preta das periferias, não é? Fazendo a luta pela hegemonia política, fazendo a luta pela hegemonia cultural, isso é fundamental. Mas, ao mesmo tempo, acumulando também conhecimento, estudando muito, fazendo, porque você não estuda sozinho, né? Nós estudamos para socializar e um influenciar o outro, o processo do conhecimento. Então, eu acho que isso é um grande desafio e uma maravilhosa tarefa que se coloca para esse partido que hoje, nesse processo de reconstrução, vai dar o grande salto, e se der esse grande salto, nós vamos dar um grande salto junto com a sociedade. Aproveito, me despeço de todos, um grande abraço, obrigado pelo convite, fiquei muito entusiasmado, aceitei na hora, porque eu acho que está na hora da gente começar a falar e discutir entre nós. Beijo para todos, abraço. Sofia, contigo agora. É isso mesmo, eu acho que o Mazeu fez um bom encerramento desse nosso debate. Ele surgiu com essa ideia, né, de colocarmos, né, algumas mediações, né, em algumas coisas que eu, pelo menos, tenho visto na internet, já que estamos todos em isolamento, mas também tem sido perguntada, né, sobre isso, e aprofundar esse debate. Eu acho que daqui para frente, né, esse canal do Poder Popular, ele podia fazer sempre, num dia da semana, convidar algumas pessoas, né, para nós aprofundarmos isso, porque o isolamento fez com que muita gente, inclusive, adoecesse, porque não vê perspectiva. Veja, principalmente os jovens estão sem perspectiva de emprego e renda, né? Não estão com perspectiva mais de inserção no serviço público, que aqui no Nordeste era uma via importantíssima de alocação, né, dessa juventude inteligente, essa juventude bem formada. E, ao mesmo tempo, sem espaço de luta concreta, né, de rua. Né? Isso tem levado muito ao adoecimento e, muitas vezes, a encontrar internamente, querer encontrar internamente o inimigo. Né? O inimigo não é mais externo, o inimigo agora é o meu companheiro, minha camarada, que está aqui do meu lado. Então, eu acho que esses debates, eles são importantes para que nós possamos, pelo menos, enquanto estamos ainda isolados, e espero que não vejo muita saída, porque esse governo está a fim de matar mesmo a população, né? Que a vacina só vai vir no ano que vem. Então, pelo menos a gente pode aqui, nesse espaço, ter essa interação, né, que é importante, né, para a gente crescer, né, politicamente, fazendo esses estudos que são tão necessários. Foi muito bom estar aqui, agradeço a todas e todos, agradeço o Mazeu, o Golbery e o Jornal Poder Popular, espero que todo mundo siga a gente aí nas redes sociais e continuamos fazendo o nosso trabalho. Um abraço a todos. Obrigado, Sofia, obrigado, Mazeu. O Jornal Poder Popular vai efetivar essa ideia que Sofia expressou, de aprofundar o debate, trazer camaradas do partido, amigos do partido, para aprofundar o debate das questões mais difíceis, mais complexas, aquelas questões que os comunistas não podem contornar, porque são eles que precisam resolver e propor aos trabalhadores uma alternativa. Queria agradecer a todos e dizer que houve um probleminha hoje com o nosso link, a gente, na verdade, entrou no link errado, entramos no link da nossa próxima
live, isso fez com que muita gente não pudesse acompanhar, porque ficou confuso mesmo. Mas a gente vai aprendendo, a gente vai ter mais preocupação para que isso não ocorra numa próxima vez, que vai ser breve. Vai haver uma escalada de debates aqui, cada vez mais profundos, mais pertinentes. Esse é o nosso objetivo aqui no Jornal Poder Popular. Muito obrigado e até a próxima live, o próximo debate. Muito obrigado, um abraço a todos.